Quando o Manchester United desembolsou 100 milhões de euros pra trazer o Antony, tava todo mundo com um hype gigantesco. A torcida do United, basicamente todos os brasileiros, estavam iludidos com o que o Antony tava mostrando desde a época de Ajax e com o que ele ainda podia se tornar. Queriam um craque, alguém que chegasse na Premier League e botasse o United de volta nos trilhos. O Antony não era só um novo investimento, mas também um símbolo de uma nova fase pro United. Era como se o time estivesse gritando, tô de volta. Só que na prática as coisas não foram bem assim. O Antony mal tocou na bola e já teve vários olhares suspeitos, questionamentos e, claro, memes, porque a gente sabe que a internet não perdoa. E pra quem tava esperando esse novo craque, deve ter sido um banho de água fria perceber que o Antony era muito mais show do que substância. E no começo você ainda tinha essa justificativa de que ele tava no começo da jornada, e a gente sabe que se adaptar na Premier League não é difícil. Muitos jogadores demoram muito pra conseguir deslanchar na liga. Só que o problema foi que as pessoas começaram a se perguntar: será que a diretoria realmente tava com uma visão, um plano estratégico pra contratação dele, ou eles só jogaram uma bolada de dinheiro no primeiro jogador com o mínimo de talento que apareceu? Os números não mentem e eles não são bons, porque o Antony chega no United com essa expectativa de que ele vai fazer chover gol e assistência, mas a realidade foi bem diferente. Em 21 jogos na temporada 23-24, ele conseguiu um impressionante total de 0 gols e 0 assistências. E o pior é que quanto mais o tempo passa, mais o pessoal olha pro Antony como o cara que dribla pro lado errado, o cara que cisca e não faz nada, ou o apelido que mais pegou, que foi o de Beyblade. Ele entrou pra aquela lista de jogadores mais decepcionantes da liga, junto com vários nomes como Lukaku, Kepa e até o Darwin Núñez, considerando o investimento que foi feito. Mas pelo menos esses daí até conseguiram deixar algum impacto, mínimo que seja. Já o Antony não chegou nem perto. Os números falam por si só e não tem muito como escapar deles. O cara simplesmente não tá entregando nada. É a mesma coisa que você pagar uma fortuna num carro de luxo só pra você depois descobrir que veio disfarçado com um motor de maré turbo dentro. E esse foi exatamente o sentimento que a torcida do United teve com o Antony. Ele dá um showzinho, dá os dribles, mas não sai muita coisa disso. Isso é muito frustrante pros fãs e até mesmo pros colegas do time dele. O Antony ficou muito com esse estigma do jogador que tenta fazer os dribles bonitos, as jogadas diferentes, mas que no final não servem pra nada, não tem nenhum propósito, não levam pra lugar nenhum. Isso não foi só uma visão, um estereótipo, era porque toda jogada do Antony era igual. Ele tentava fazer alguma jogada diferente pra no final não conseguir fazer nada. E na maior parte das vezes isso só atrasava o jogo e deixava mais fácil a vida dos zagueiros pra conseguir se recompor e trabalhar em cima de como anular o ataque do United. Só que isso foi algo que o Antony sempre fez desde a época do Ajax. Quando você pega pra assistir alguns jogos dele no campeonato holandês, era exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que lá ele tinha uma taxa de sucesso de dribles muito mais alta, porque ele tava jogando numa liga onde os defensores não são tão intensos, tão físicos e obviamente talentosos quanto na Premier League. O que também bate no mesmo problema do Ten Hag, que foi o treinador do Antony, inclusive nos dois clubes. Porque lá na Holanda ele conseguia fazer esse Ajax dominar o campeonato e destruir, mas quando ele veio pro United ele não conseguiu ter o mesmo resultado. Isso porque ele não adaptou as táticas, ele fazia as mesmas coisas que ele fazia lá no Ajax, aqui no United. Só que isso sempre deixava o meio de campo do United extremamente aberto, jogando com aquela linha de 5 muito alta e puxando a zaga, deixando um espaço gigantesco no meio. Na liga holandesa os times não exploravam isso tanto, mas na Premier League o United sofreu e sofreu muito contra linhas que jogavam de forma mais agressiva, puxando pro meio de campo. E com o Antony dá pra fazer esse paralelo, ele não adaptou o seu jogo para um nível de futebol mais alto. Ele veio para uma liga onde todo mundo é maior, mais forte, joga mais duro e o estilo dele simplesmente não funciona. Pra você ter uma ideia, a taxa de dribles dele nessa temporada foi de 32,6%. Ou seja, menos de 1 em cada 3 dribles dele realmente funcionam. Aí fica muito difícil de defender. Um outro grande desafio técnico que o Antony enfrentou quando ele chegou na Premier League é o fato de ele só usar a perna esquerda, o que é um problema enorme pra quem joga na ponta direita e precisa ser criativo. Tem essa dependência de criatividade no time. E ele sempre tenta fazer a mesma jogada, que é puxar pro pé esquerdo pra então chutar, cruzar, etc, o que ele for fazer. Isso facilita muito a vida do zagueiro, que já sabe exatamente qual vai ser a jogada dele. E você pode até argumentar que tem jogadores como o Robben que faziam isso. Ele era famoso por cortar pro lado
e chutar com a canhota. Só que a diferença é que o Robin fazia isso de uma forma mortal. Mesmo os zagueiros sabendo que ele ia fazer isso, ainda assim não conseguiam parar ele. Enquanto o Antony não consegue nem chegar perto de ser o que o Robin foi. Se ele quiser virar um ponta completo, se ele quiser dar esse próximo passo no nível de exigência da Premier League, ele precisa aprender a usar essa perna direita. Porque no nível de futebol que ele joga, não tem desculpa pra você depender de um pé só. E isso já ajudaria muito a resolver a questão da previsibilidade dele. Porque por enquanto é um desperdício ver um jogador com o potencial que ele tem preso por uma limitação que poderia ser corrigida com treino. Só que até agora parece que o Antony prefere manter o estilo e se arriscar a dar certo do que adaptar o jogo e ter uma carreira mais consistente. O talento tá lá, você consegue enxergar, ele é capaz, é um jogador que tem muita qualidade, mas parece que ele não quer melhorar nos pontos que tornariam ele um jogador mais completo. E outro ponto que a gente precisa considerar são as questões fora de campo. O Antony foi acusado de violência doméstica recentemente e independente do desfecho disso, essas coisas pesam no psicológico de qualquer jogador, ainda mais sendo alguém tão jovem e que ainda tá construindo a sua carreira. A pressão que ele já sofria por não tá rendendo como esperado se somou com essa situação delicada e você vê que ele parece menos confiante, mais retraído. E é sempre importante lembrar que o futebol tem um grande fator psicológico em campo. As pessoas esquecem que são seres humanos lá dentro, eles não são robôs, máquinas de jogar futebol. O que acontece fora, o que acontece na vida pessoal deles, influencia como eles estão dentro de campo. Quantos jogadores a gente não viu que tinha tudo pra dar certo, mas não conseguiram, nunca atingiram o seu potencial porque eles não aguentaram a pressão? A grande diferença é que no caso do Antony, todas essas questões extra-campo estão visivelmente afetando a performance dele e você consegue ver isso. Dá pra ter esperança de que um dia ele recupere o futebol que todo mundo sabe que ele tem. Mas pra isso acontecer, além de treinar e praticar os pontos que ele precisa melhorar, ele também precisa trabalhar na questão mental para conseguir separar o máximo possível o que acontece fora de campo pro que acontece dentro de campo. E além desses dois pontos principais, tem um terceiro que agora complica muito mais a vida dele, que é a questão da lesão. Recentemente o Antony tem lidado com um problema físico, uma lesão que tirou ele de campo por algum tempo. Isso levanta algumas questões bem sérias, porque afinal o cara já estava enfrentando uma fase ruim, sendo constantemente criticado pelas suas atuações, e agora a preocupação é se ele vai conseguir ter uma sequência sólida em campo sem se machucar de novo. O problema de uma lesão nesse momento é que isso pode dificultar ainda mais o processo de adaptação e recuperação da confiança dele. A falta de ritmo faz com que qualquer jogador perca o timing. Então imagina só, ele já estava com dificuldade para encaixar seu estilo de jogo e agora precisa não só voltar do zero, mas conquistar a confiança de um novo treinador que vai montar um elenco com ele já de fora. Ele já estava com muita pressão da torcida por conta da sua performance, da mídia por conta do extracampo, e agora a lesão só adiciona mais peso nessa bagagem. É difícil não pensar que ele pode acabar perdendo mais confiança com isso. E com tudo, somando as críticas e a pressão, cria um cenário complicado, no qual o Antony precisa provar mais do que nunca que é capaz de superar essas adversidades. Claro, ainda tem muito tempo para ele se recuperar e se ajustar. A carreira de muitos jogadores dá a volta por cima depois de momentos difíceis como esses, mas para isso, o Antony precisa ter paciência e foco na reabilitação e em aprimorar suas decisões dentro de campo. O caminho pode não ser fácil, mas ele tem que enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de evolução. Então, o que falta pro Antony dar a volta por cima? Ainda dá tempo? A verdade é que ele ainda é jovem, tem só 23 anos e uma carreira grande pela frente. Se ele começar a fazer esses ajustes no estilo de jogo, melhorar a questão da tomada de decisão e principalmente trabalhar esse pé direito, as coisas podem começar a virar a favor dele. A torcida já tá com paciência curta e agora chegou um treinador novo, então é agora ou nunca. O Antony tem talento, isso é fato, mas ele precisa transformar esse talento em algo efetivo, senão vai acabar virando mais um daqueles nomes que todo mundo lembra pelo hype e pela decepção, ao invés dos títulos e das conquistas. Mas aí tal, por que o Antony tá jogando tão mal ultimamente? Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixá-la aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Isso ajuda demais a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.